Galera, 2021 tá complicado já, hein? Os caminhoneiros, uma das categorias mais importantes da economia, da sociedade brasileira, está anunciando que vai fazer uma greve na segunda-feira. Será que vai rolar mesmo essa greve? Por que será que essa greve vai acontecer? O que eles estão pedindo agora depois da greve de 2018? Se você quer entender um pouco mais sobre isso, e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, polêmicas, notícias, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, entender o Brasil, entender o mundão, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Tamo junto? Então tá, hein? Galera, é o seguinte, vamos lá, ó. Primeiro ponto, vai ter greve? Algumas categorias, inclusive uma das maiores, anunciou que sim, tá? Quer participar da greve e acha que é justa a reivindicação que eles estão pedindo. Eu afirmar para vocês que vai ter uma greve nacional dos caminhoneiros, é muito difícil a gente falar isso por quê? Primeiro que geralmente as pessoas não fazem uma distinção muito grande entre as motivações da greve, se é culpa do governo estadual, governo federal, etc. E obviamente uma greve dos caminhoneiros poderia impactar muito na popularidade do Bolsonaro. Muitos caminhoneiros têm o Bolsonaro ainda como um líder político, um cara que eles gostam, etc. Isso poderia causar uma mancha na imagem do Bolsonaro, então resolveriam não aderir à greve, tá? Percebam que hoje a categoria dos caminhoneiros, diferentemente do que acontecia anteriormente, é uma categoria que ela é muito mais esfacelada. Não existem, ou existem, né, mas elas são menos influentes, grandes sindicatos, grandes organizações que definiam o futuro dos caminhoneiros. Eu lembro bem, por exemplo, na greve que o Temer estava comandando o país, que ele foi lá, fez uma reunião com o líder ali do sindicato dos caminhoneiros, né, uma das lideranças, e falou, fiz aqui um acordo com o cara. A gente não vai ter mais paralisação, finalizou a paralisação. No dia seguinte continuava tudo igual. Mas por quê? Não fez um acordo para o fim da greve? Fez. Com uma organização. E as outras? Que estão conversando ali por WhatsApp? Que estavam marcando as paralisações, manifestações em grupos de Facebook? Percebe como hoje, hoje as redes sociais, elas aproximaram muito mais essa categoria, que ela consegue ter mais autonomia, consegue mais a sua própria voz e não depender de grandes organizações. Então é muito mais difícil você solucionar greves, solucionar grandes manifestações, porque você não resolve com um, você tem que resolver com todos os caminhoneiros, né? Mas enfim, então, grandes organizações estão prometendo essa paralisação. E qual que é o motivo? O motivo está embasado no reajuste de preço da Petrobras. A Petrobras, desde a última greve dos caminhoneiros, ela passou a ter uma política um pouco mais, na verdade antes, né, durante o governo Temer, uma política de reajuste de preços de acordo com a lei do mercado, ou então mais próximas de acordo com da lei do mercado. Durante o governo petista, se o preço do combustível está alto ou baixo, dependia muito mais da vontade política do governo. Pode ser, por exemplo, que o petróleo estivesse numa alta no mercado externo, mas o governo queria disfarçar uma inflação. Então eles mantinham o preço baixo de maneira proposital, causando prejuízo na Petrobras, mas para não causar inflação e não cair a popularidade do governo. Mesma coisa, o preço do petróleo está baixo no mercado internacional. Pô, mas eu preciso de grana. Então eles iam lá, aumentavam o preço do combustível, mesmo o petróleo estando baixo, para arrecadar mais dinheiro. Então era mais ao bel prazer da vontade política ali do governo petista. Pós o governo Temer, passou a variar de acordo com as leis do mercado, ou pelo menos mais próximo das leis de mercado. E o petróleo sofreu uma variação grande nos últimos tempos, só que a Petrobras também estava um pouco defasado, 9% aproximadamente defasado, ao preço que deveria ter sido praticado. Estava anunciando que não dava mais para sustentar essa diferença, e eles aumentaram o preço. Tanto na gasolina, que vai impactar mais na vida no cotidiano das pessoas ali, mas no diesel. O diesel que afeta aí sim a camada dos caminhoneiros, tá? O pessoal, né, os trabalhadores dali, os caminhoneiros. A gente não pode, vamos imaginar um caminhoneiro, como que geralmente ele faz o trabalho dele, né? Ele fala ali, olha, o Brasil é um país que é muito rodoviarista, desde a época do Getúlio Vargas começou um pouquinho, o JK rodoviarizou o Brasil, a gente nunca teve uma mudança significativa, investir no modal ferroviário, na cabotagem, que é o transporte pelo litoral, a gente sempre foi deixando assim o rodoviarismo como a principal matriz de transportes do Brasil. Imagina um cara, por exemplo, que quer fazer um frete, quer fazer um transporte de São Paulo até Fortaleza, por exemplo. Ele vai lá e contrata um caminhoneiro. Fala assim, caminhoneiro, quanto você vai me cobrar para fazer esse transporte? Aí o cara vê, bom, eu vou gastar tanto em gasolina, em diesel, né? Vou gastar tanto em alimentação, tá? Beleza, vou te cobrar aqui R$2.000. Ele faz todas as contas de acordo com o que ele acredita que vai ser o preço do combustível, só que durante o trajeto começou a alterar muito o preço. Então ele saía, sei lá, com o diesel custando R$3, ele chegava em Fortaleza com o diesel custando R$3,50. Aí ele voltava, estava custando R$3,70. Tinha caminhoneiro que estava tendo prejuízo para fazer essas entregas, para fazer a entrega de mercadoria. Por quê? Pelo reajuste diário que estava tendo no preço do combustível.
tá? Então, assim, essa variação muito grande do preço dos combustíveis, obviamente impacta. O caminhoneiro não tem uma previsibilidade, inclusive para definir qual vai ser o preço do frete. E ele estava alegando que a tabela do frete estava muito baixa também, ou seja, que as empresas estavam pagando muito pouco para o trabalho que eles estavam fazendo. Aí existem dois pontos, né? Eu particularmente não gosto muito da ideia do Estado ficar definindo a magiquinha da canetada, né? Então a canetada vai resolver todos os problemas. Como se falasse, o frete está muito baixo? Então beleza, eu defino que vai ser então, o preço mínimo de frete vai ser R$2.000. Não, mas eu quero fazer um frete que só vai de São Paulo até São Caetano. Não, R$2.000, foi o que eu defini. O mercado não se ajusta muito dessa maneira, tá? Por quê? Por que será que o frete estava sendo oferecido de um preço tão baixo? Primeiro ponto, durante o governo do PT também, para tentar superar a crise de 2008, houve um incentivo muito grande, inclusive com redução dos impostos, IPI, etc., para que tivesse mais compra de eletroeletrônicos, automóveis. O crédito ficou muito facilitado, parcela em 60, tantas vezes, e muita gente comprou caminhão como forma de tirar o seu sustento. Enquanto a economia está bem, legal, interessante, legal. Só que quando vai passando o tempo, há uma tendência da economia ir mal, a gente viu, né, durante o finalzinho do governo PT, governo Temer, enfim, a nossa economia está em crise até hoje, o governo Bolsonaro também bastante em crise. Então a gente tem muitos caminhoneiros oferecendo o seu serviço para pouco transporte proporcionalmente está sendo feito. Obviamente, lei da oferta e da procura, o cara que vai fazer a entrega fala assim, se você não quiser fazer por esse preço, eu faço por esse. Então você colocar uma tabela mínima de frete vai fazer ou que parta para informalidade. Então beleza, se a gente fizer formal, eu vou ter que te respeitar essa tabela de frete, eu não posso te pagar isso. Então vou fazer um acordo aqui com o cara que vai fazer de maneira informal, sem registro, tá? Ou acaba não fazendo frete, porque pela lei da oferta e da procura não acaba não valendo a pena, o frete fica mais caro do que o próprio produto. Então essa canetada já não é muito adequada. Mas o Bolsonaro anunciou que já fez, aliás, né, um reajuste na tabela do frete. Outro ponto polêmico que os caminhoneiros também estão reivindicando é a questão da redução do preço dos combustíveis. Aliás, pauta bastante justa, convenhamos aqui, né? O preço dos combustíveis, ele basicamente é definido de acordo com o custo Brasil, o quanto que você demora para fazer o transporte de alguma coisa, para fazer o refino, e convenhamos que a infraestrutura do Brasil, a comunicação é péssima, colocando o preço lá em cima, tá? Os impostos, que esse é o principal problema, a gente pode colocar, por exemplo, PIS e COFINS, que são impostos federais, mas o que mais pesa, geralmente, é o ICMS, que é um imposto estadual, tá? O estado de São Paulo tem, Rio de Janeiro tem, etc., e a própria variação do preço do petróleo no mercado externo. O preço do petróleo no mercado externo não tem muito como a gente controlar. O Bolsonaro anunciou que vai fazer uma redução do PIS e COFINS numa tentativa de acalmar os caminhoneiros. Os caminhoneiros já anunciaram que talvez eles não aceitem o fim dessa proposta de greve, porque tem que obrigar os estados a também reduzir o ICMS, para que fique mais barato aí sim o combustível para eles, tá? E outro ponto bastante polêmico foi a questão da vacinação. A gente sabe da proposta, né? Tá sendo campanhas, enfim, dessa coisinha que eu não posso falar aqui no YouTube, senão desmonetiza, corta o canal, essas coisas assim. Mas fato é que eles criam prioridade. E o governo Bolsonaro deu essa prioridade para os caminhoneiros para fazer uma campanha aí de vacinação contra o coisinho, essa doença altamente contagiosa que eu não posso falar por aqui, tá? Então, assim, a gente percebe que o governo Bolsonaro tá tentando fazer tudo que tá possível. O Bolsonaro, durante a greve de 2008, apoiou os caminhoneiros, falou, não, realmente, os caras tinham que fazer tal. Mas existem coisas além que acabam corroborando para que essa greve fique mais forte. E o Bolsonaro tentando fazer de tudo para que não tenha greve, por quê? Porque ele ainda tem um apoio muito grande da classe dos caminhoneiros e porque a gente sabe que uma greve dos caminhoneiros impactou a economia do Brasil em 2018 de uma maneira surpreendente e pode impactar ainda mais, já que a gente está no ano de pandemia, no ano de recuperação econômica. Então, assim, espero para a sociedade brasileira que não tenha greve e espero que os governadores, enfim, põe um pouco a mão na consciência também, inclusive o governo Bolsonaro, para oferecer melhor condição para esses caminhoneiros conseguirem trabalhar e reduzir os impostos. Se for reduzir imposto no combustível, aproveita e já reduz umas coisinhas mais também, hein? Aumenta o poder de compra do trabalhador, circula a economia. O Brasil está precisando sim de uma reforma tributária. Beleza, pessoal? Deu para entender então as motivações dessa greve dos caminhoneiros? Por que pode acontecer? Enfim, algumas grandes empresas aí, algumas grandes organizações já anunciaram para segunda-feira, hein? E aí, galera, vocês acham que vai ter greve? Deixa nos comentários, quero saber a sua opinião. No mais, beijos, abraços, tchau e até o próximo vídeo. Falou!